Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão dedicada aos laboratórios colaborativos. Hoje vamos ter aqui 3 temas em destaque. Falar sobre a inteligência artificial como mega tendência de inovação. Falar sobre a necessidade de olhar e de proteger a propriedade intelectual, valorizar, proteger para valorizar, e vamos também ter um painel dedicado aos fatores de sucesso na captação de financiamento competitivo. Falo muito em ver que temos uma sala cheia, que os laboratórios colaborativos mobilizam tanta gente, de instituições diferentes, e muito obrigada então por estarem connosco. Passo a palavra ao nosso administrador da Agência Nacional de Inovação, João Mendes Borga, para fazer a sessão de abertura. Boa tarde a todos. Isto é uma pequena alteração de programa. Eu prometo-vos que a Ana vai voltar e que o melhor fica para o fim, não se preocupem. Portanto, ela fará o encerramento depois da sessão. Obrigado pela vossa presença. Sei que alguns de vocês fizeram longas viagens para estar aqui. É uma sessão muito diferente daquilo que é o normal, mas dou-vos o conforto que esta sessão está a ser transmitida online e que muito provavelmente ficará para consumo póstumo. Portanto, os nossos colegas que não puderam vir e que não puderam estar aqui connosco hoje, hão de poder beneficiar daquilo que foram os contributos que serão dados pelos nossos belos painéis durante o dia e pelas vossas perguntas, que tenho a certeza que serão bem pensadas e incisivas. O meu nome é João Mendes Borga, como a Ana disse, estou no Conselho de Administração da Agência Nacional de Inovação há relativamente pouco tempo. E a realidade dos collabs é uma realidade que tem vindo a crescer e tenho visitado alguns collabs com muito gosto e tenho aprendido muito sobre o assunto. Mas há uma coisa que me aperta no coração. Apertou-me muito no coração que os collabs tivessem sido criados, tivessem entrado em execução precisamente antes da pandemia. E eu só consigo imaginar aquilo que as equipas que estão por trás destas iniciativas, às quais foi entregue um conjunto de ferramentas, têm passado durante esta altura de maior dificuldade. Mas estas são iniciativas que têm uma força grande, têm por trás as vossas visões, têm por trás as visões de quem promoveu a iniciativa e têm ferramentas e financiamento para as poderem pôr em prática. Portanto, penso que este aperto que eu sinto neste momento poderá ser, de alguma forma, resolvido por vós quando começarem a agarrar agora o que é a retoma e começarem a ir para o terreno e a terem maiores execuções e a implementar os vossos projetos com mais força. Os collabs são muito importantes naquilo que é o apoio ao sistema de inovação nacional. Têm uma posição única e um papel a desempenhar que mais nenhuma instituição pode desempenhar. Na sua natureza de interligação entre as empresas, entre a investigação e entre a transferência de tecnologia, podem trazer para o terreno coisas verdadeiramente inovadoras. Ideias, projetos, as equipas altamente capacitadas podem implementar de uma forma como outras instituições não têm a flexibilidade e a capacidade de o fazer. Juntamente com aquilo que são as ferramentas que têm hoje os collabs, vamos ter mais ferramentas para podermos ultrapassar esta fase de pandemia, nomeadamente as oportunidades que vão vir do Plano de Recuperação e Resiliência, como as agendas mobilizadoras para a inovação, ou os conjuntos de programas que vão entrar com o PT 2030. Estas oportunidades de financiamento vão exigir de vocês um trabalho redobrado, um trabalho que não estava inicialmente previsto, mas trazem com elas também oportunidades fora do normal. O volume de financiamento e as entidades que vão querer procurar-vos para se envolverem nos seus projetos de investigação e desenvolvimento é grande. E por isso, preparem-se, porque quando abrirem as agendas, alguns de vocês já sentiram isso agora, vão sentir, da parte dos vossos associados e de outras entidades que trabalham nas vossas áreas, uma procura daquilo que são os vossos conhecimentos e capacidades para poderem integrar aquilo que se quer que seja o futuro da economia portuguesa e o futuro daquilo que serão as tendências de inovação para o nosso país. Quero-vos deixar também a garantia de que a ANI vai continuar a acompanhar os collabs. Vai continuar a acompanhá-los de uma forma personalizada e garantir que desbloqueia os entraves que se encontram pela vossa frente. E de uma forma
personalizada, como vocês já conhecem, vai continuar a olhar na vossa perspectiva para aquilo que são os desafios que estão à frente e tentar resolvê-los antecipadamente. Mas nada como os Colabs partilharem connosco aquilo que são as dificuldades para nós podermos resolver os problemas certos e não aqueles que nós achamos que são os problemas. A sessão de hoje, como a Ana disse, olha para alguns dos desafios que nos parecem mais prementes e atuais. Aquilo que são as macro-tendências do IA e os casos de sucesso que têm vindo à volta deles e aquilo que alguns dos nossos colegas têm estado a trabalhar nesta área. Seria muito difícil ter toda a gente neste palco que tem estado a trabalhar sobre esta macro-tendência. Mas também quero olhar para algumas das dificuldades que nos têm colocado e que achamos que podem ajudar a acelerar aquilo que é o sucesso dos Colabs. Nomeadamente, a captação de financiamento competitivo e aquilo que nos parece também muito importante, a propriedade intelectual. Como gerar riqueza do conhecimento gerado internamente. Não me alongo mais, espero que tenham uma boa sessão. Muito vos agradeço terem vindo. Bom trabalho. Nós vamos então iniciar com o painel dedicado à temática da inteligência artificial, cuja moderadora é a minha colega Sofia Azevedo. Obrigada, Sofia, por estares connosco. Temos o professor Ricardo Machado, que representa o Laboratório Colaborativo de ITX, a Ana Rita Londral, que representa o Value for Health, e o João Moutinho, que representa o Build Collab. Obrigada, Ana. Conseguem ouvir-me? Lá ao fundo da sala, conseguem ouvir-me bem? Eu vou passar a ronda de apresentações, a Ana acabou de o fazer, e pedia-vos, se calhar, um minuto curto para nos dizerem a todos e explicarem, não só quem está cá, mas quem nos está a ouvir online, o que cada Colab faz, qual é o foco principal de cada Colab. E comecemos pelas senhoras, pedi a Ana Rita Landral, por favor, sim. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Ouve-se? Sim? Está ligado? Não. Tá. Pronto, muito obrigada pelo convite. Eu represento o Laboratório Colaborativo Value for Health. É um laboratório que começou em maio de 2019 e dedica-se à saúde baseada em valor. Portanto, nós temos assim 3 pilares muito importantes, que é a saúde digital, com os dados e a inteligência artificial, o empoderamento dos doentes e a literacia digital para a saúde e a análise de valor, ou seja, a análise de resultados e custos em saúde. Portanto, temos uma equipa multidisciplinar. Os nossos parceiros fundadores são a Universidade Nova de Lisboa, a Fraunhofer, AICUS, a Vodafone Portugal e a CUF. Posso pedir ao Ricardo Machado agora para fazer exatamente a mesma apresentação? Muito obrigado, boa tarde a todos. Portanto, o Colab DTX tem atividade regular desde 2018. Portanto, é um Colab que surgiu naquela primeira geração de Colabs, portanto, tem já algum período de execução considerável. Portanto, tem no seu enquadramento institucional 3 universidades, tem também 4 unidades de inovação. Algumas delas são unidades de interface dessas 3 universidades. Depois tem um conjunto de parceiros de natureza industrial, e aqui industrial significa clássico industrial no contexto português, portanto fábricas, né, com uma expressão muito grande, algumas multinacionais. E tem depois também um conjunto de outras empresas ligadas ao setor mais de IT. E, portanto, é exatamente esta dicotomia de setor industrial mais clássico com o IT que faz, de facto, todo o nosso percurso de natureza multidisciplinar na problemática da transformação digital. E, portanto, aqui temos os contextos habituais de uma fábrica, com todas as áreas funcionais, desde a logística interna à logística externa e todo o processo interno de transformação e de produção de valores de elevadíssimo produto e elevadíssimo valor acrescentado. E depois temos as empresas da IT, que atuam também, muitas delas, em mercados internacionais, que por via da colaboração, e portanto o DTX é exatamente um laboratório colaborativo na verdadeira essência da palavra, portanto é um local onde todas estas entidades colaboram na construção de projetos que têm valor para ambas as partes. Aqui ambas as partes são as entidades de natureza empresarial e, portanto, coloca no setor fabril paradigmas e tecnologias do mundo do IT, precisamente fazer a alavancagem para o mundo do digital, e também permite que as empresas do IT tenham uma maior exposição ao mundo mais tangível,
e, portanto, passarem a ser também empresas de IT que atuam num mercado global em termos de todas as patamares tecnológicos de atuação, em termos da concretizabilidade e da tangibilidade dos fenómenos e dos processos. Eu não sei se já esgotei o meu tempo. Okay. Por agora, João Moutinho. Muito obrigado também à ANI pelo gentil convite para estar aqui hoje. Portanto, o Build Collab é o Laboratório Colaborativo da Construção do setor AEC, portanto, Arquitetura, Engenharia e Construção. É um laboratório colaborativo que, como sabem, está num setor relativamente conservador, não é? Portanto, com desafios de digitalização muito evidentes. Portanto, o Build Collab é composto por grandes empresas de construção, empresas de projeto, os centros de saber. Tem também 2 clusters, portanto, o cluster AEC, da Arquitetura, Engenharia e Construção, o IU da Ferrovia, e aborda temáticas relevantes como o BIM, o Building Information Modeling, a possibilidade da transição digital e climática dos edifícios, que, como devem imaginar, é um desafio muito em dia, e, portanto, outras temáticas transversais, nomeadamente aquela que nos traz aqui hoje, da inteligência artificial, que é uma ferramenta imprescindível para esta transição digital. Obrigada, João. E pegamos precisamente aqui. Portanto, a inteligência artificial tem sido identificada como uma mega tendência, e assim está no título até desta sessão. Foi recentemente publicado o Plano de Ação Europeu Coordenado para a Inteligência Artificial. Estão a ser discutidos um conjunto de dossiês regulamentares que vêm a regular de alguma forma também a inteligência artificial e, portanto, numa primeira fase, o desafio que eu vos lançava seria a pergunta sobre quais vos parecem ser os fatores diferenciadores da inteligência artificial para a concretização dos objetivos estratégicos dos collabs em particular e do vosso especificamente, para os setores em que atuam e de que forma é que também a colaboração entre diferentes collabs, eventualmente aqui em Portugal, poderá facilitar esta concretização. Como o João tem o microfone, se calhar pedia-lhe para me responder. Sim, claro, com todo o gosto. Realmente, a questão da inteligência artificial, num contexto em que a inteligência artificial deixou de ser uma utopia, muito graças à capacidade computacional que nós temos de hoje em dia presentes nas nossas mãos, nos nossos smartphones, de hoje em dia a inteligência artificial tem um papel que eu diria instrumental em tudo aquilo que são os objetivos que qualquer setor terá neste momento nas mãos. Em particular, o da construção civil, o da construção no geral, que já agora queria só desmistificar que a construção não é apenas edifícios, portanto, as estradas, a ferrovia, portanto, tudo isso está dentro daquilo que é a temática da construção, tem constantemente desafios que só podem ser, neste momento, resolvidos com a inteligência artificial. Um dos, se calhar, domínios que nós estamos neste momento a trabalhar e que só com a inteligência artificial nos permite termos uma aposta diferenciada do mercado é naquilo que é a valorização dos dados associada a questões como a otimização. Como devem imaginar, a construção tem processos que são muito dispendiosos associados, toda a gente sabe o preço da construção, toda a gente sabe o preço de construir uma estrada ou mesmo 1 quilómetro de ferrovia, e, portanto, imaginando que pequenos ganhos de produtividade ou de otimização de processos podem ter grandes consequências naquilo que são os custos da obra, ou os custos ambientais, ou qualquer tipo de custo que possa estar implícito na construção, é muito fácil perceber o valor que a inteligência artificial pode ter aqui. Nomeadamente, estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto que temos neste momento em curso que tem a ver com a otimização dos processos associados ao movimento de terras numa obra, ou mesmo da pavimentação, associado, por exemplo, a um projeto mobilizador que neste momento temos em curso. Mas existem outros desafios, como, por exemplo, um dos grandes desafios neste momento associado ao setor é a digitalização do património construído. Todos nós moramos numa casa, todos nós estamos num edifício, todos nós andamos com os nossos carros nas ruas, mas quantos destes elementos estruturais estão realmente digitalizados? Portanto, como vamos digitalizar algo que foi construído ao longo de séculos, pontes, estradas, edifícios, mais nos últimos anos? Como é que vamos conseguir torná-los tridimensionais, com estruturas BIM, estruturas que permitam sistematizar toda esta informação? A resposta é que só é possível através da inteligência artificial. Portanto, toda a gente já deve ter ouvido falar em técnicas associadas à fotogrametria, a tirarmos fotos e levantarmos um ambiente que é bidimensional em tridimensional, a utilizar laser scanners que debitam milhões e milhões de nuvens, milhões de pontos e nuvens de pontos muito difíceis de computar, e só com a inteligência artificial é que nós conseguiremos transformar estes milhões de pontos, que são dados,
e que certamente vamos falar aqui de dados nesta conversa, em paredes, em janelas, em lajes, em elementos estruturais, em vias, e só assim é que nós depois conseguiremos associar isso a questões como Life Cycle Assessment, ambientais e muito importantes para a transição digital, e tudo aquilo que conseguirem imaginar que está suportado na digitalização. Portanto, de uma forma muito curta, eu diria que é fundamental, é instrumental. Sem inteligência artificial, neste momento, nada disso seria possível. Seria só uma utopia, como era há 20 anos atrás. Muito obrigado. Obrigada, João. Ana, e a visão para a área da saúde? Como o João dizia, inteligência artificial tem sempre a questão dos dados, não é? Os dados são a matéria-prima da inteligência artificial, e em saúde todos nós sabemos, todos nós estamos registados com dados de saúde em múltiplos sistemas, e a inteligência artificial tem-se tornado muito relevante na área do diagnóstico médico, em várias áreas, da imagem, de dados em geral, de sinais, etc. Na área da medicina personalizada, ou seja, a inteligência artificial vai permitindo cada vez mais e permitirá mais que os tratamentos em saúde e toda a intervenção em saúde seja dirigida a cada pessoa de forma única, vendo cada pessoa de forma muito personalizada, e também na predição de risco. Nós conseguimos também prever o risco de mortalidade numa cirurgia, o risco de baixa qualidade de vida ao fim de um ano após uma determinada intervenção. Portanto, essa previsão do risco também é uma área bastante relevante na área da saúde. Também outras áreas menos ligadas a dados de saúde concretamente de cada doente, pode ser, por exemplo, aquilo que nós vimos agora no Covid com a desinformação, não é? Será que nós conseguimos usar a inteligência artificial para nos educarmos melhor, para nos ajudarmos a perceber o que é um conteúdo fiável e outro conteúdo que não é fiável para a nossa saúde? Portanto, há múltiplas áreas. O Collab Value for Health dedica-se à questão do valor em saúde, ou seja, como é que nós podemos usar os dados para melhorar os resultados em saúde, para diminuir custos ou para justificar custos. Portanto, nesta área do valor em saúde, a inteligência artificial é muito importante porque nos vai ajudar a modelar e a tomar melhores decisões em termos de intervenções. Ricardo? Obrigado. Ora bem, a nossa atuação ao nível da inteligência artificial leva-nos a olhar para o problema da transformação digital em vários níveis. Portanto, nós temos, estes níveis foram referidos, os clássicos, não é? De recolher dados, tratá-los e depois, com base nisso, acrescentar valor, sobretudo na tomada de decisão. A nossa abordagem, por via daquilo que eu disse há bocadinho, na minha primeira intervenção, nós começamos nos processos físicos como contexto em que atuamos e depois, acima disso, vamos construindo as outras camadas, não é? Nós temos os dois fluxos e, portanto, a nossa transformação digital, sempre com inteligência artificial, é baseada no paradigma dos sistemas ciberfísicos e, portanto, nós temos uma permanente ligação ao mundo físico, uma subida, se a gente puder dizer assim, ao mundo mais digital, e depois temos, de facto, o fluxo inverso para que, de facto, nós consigamos atuar permanentemente sobre esse mundo e manter essas duas realidades em permanente interação. E, portanto, a nossa abordagem leva-nos a termos, neste momento, 4 grandes áreas de atuação de natureza tecnológica, 2 muito ligadas à sensorização e à atuação sobre o mundo físico, no sentido de percebermos como é que toda esta realidade mais clássica, do ponto de vista de uma física clássica, não é? Nos permite manter funcionamento de negócios e atividades que vão continuar a ter que existir nesta realidade. E, portanto, a nossa área de materiais avançados e também de hardware e sensores são áreas em que nós temos um investimento enorme no sentido de colocar nesses 2 layers de atuação do mundo mais clássico de físico princípios e mecanismos de inteligência artificial, desde os materiais, portanto, materiais que aprendem, materiais que conseguem ir evoluindo com alguma autonomia, tendo em conta os fenómenos físicos com os quais eles contactam, não
até à fase mais dispositivo em termos dos componentes que sensorizam e que atuam sobre esse mundo, não é? Com computação localizada e com computação que consegue quer receber dados dos tais materiais, quer receber dados do sistema mais neuronal de nível mais superior para depois atuar de forma localizada e precisa sobre esses fenómenos. E depois temos, e portanto, e aí há enormes inovações ao nível da inteligência artificial, que não são inovações clássicas, aliás, ao longo dos anos a inteligência artificial manteve-se numa área muito clássica da atuação científica, que é da área da informática, portanto o que nós estamos a fazer também é empurrar para baixo todos esses algoritmos e todas essas capacidades de atuar sobre o mundo físico com dispositivos desenvolvidos muito especificamente para esses fenómenos e que colocam nesses layers de baixo essa capacidade de aprender e de reagir em real time, sem que exija computação muito pesada em níveis de cima mais evoluídos do ponto de vista do sistema. E depois, precisamente ao nível do sistema, temos outras duas grandes áreas. A área dos processos mais físicos, que tipicamente numa fábrica a gente chama fábrica inteligente ou fábrica digital, não é? E daí o nosso setor industrial muito clássico, portanto temos uma área dedicada especificamente a isso. Portanto, a parte sistémica ligada aos processos de transformação e de produção e a área mais clássica, sistémica, ao nível dos sistemas de informação. E, portanto, o que é que nós temos? Temos a capacidade de atuar sobre linhas de fabrico e sobre a construção de processos produtivos no mundo tangível com a parte de inteligência que vem dos dispositivos e a parte sistémica que vem dos sistemas de informação. E aí sim temos toda a componente de ciência de dados, a parte de sistemas de informação, e toda a componente de aprendizagem, de previsão, portanto temos muita atuação ao nível da previsão, e depois temos a componente cada vez mais intransponível de cibersegurança. Mesmo em contexto de fabrico começa a ser de facto um assunto intransponível e, portanto, não sendo uma área onde historicamente há grandes sustos, de vez em quando aparecem umas coisas complicadas, portanto essa área não está a ser negligenciada e, portanto, temos essa componente também cada vez em maior desenvolvimento. E depois, transversal a isto tudo, imagino que ainda hoje iremos falar sobre isso, não é? Temos a questão dos fatores humanos, não é? A questão dos fatores humanos, da componente social e da componente jurídica, porque em muitos destes projetos é preciso perceber os limites da lei e a questão da ética relativamente à utilização dos dados, mas também aquilo que, do ponto de vista da interação com os humanos, esta tecnologia implica, do ponto de vista da colaboração entre o humano e também o dispositivo artificial, e temos projetos ligados à robótica colaborativa, não é? Que joga com isto tudo, não é? Robôs que sentem, portanto têm sensores inteligentes, robôs que têm alguma capacidade de aprender e de mimetizar comportamentos humanos e, portanto, desse ponto de vista são entidades tecnológicas com o qual o humano tem alguma capacidade de interagir de uma forma distinta quando comparado com aquilo que faz com uma máquina que não induz e que não tem esse tipo de reações. E, portanto, a área da robótica colaborativa é uma área que para nós é muito simbólica, porque é facilmente percebida por qualquer pessoa um bocadinho mais afastada das questões tecnológicas como sendo um agregador de todos estes layers de atuação, e precisamente porque é um robô que vai desenvolver trabalho num contexto em que tipicamente nós temos os humanos, não queremos que daí decorra um roubar de trabalho ou de oportunidades ou de atuações que nós queremos que os humanos continuem, mas antes, pelo contrário, há aqui uma colaboração que também no contexto da carreira das pessoas está pensada do ponto de vista da verdadeira colaboração ao longo da vida. E, portanto, esta área transversal que nós chamamos de fatores humanos, sociais e jurídicos é aquilo que nos dá o complemento de todo este desenvolvimento tecnológico naquelas 4 áreas, muito violento e muito intenso, com o cuidado e com os alertas que as pessoas que estão nesta outra área vão dando e vão construindo as soluções de forma a que isto produza uma transformação digital nas organizações que seja harmoniosa e minimamente previsível do ponto de vista dos impactos que qualquer tecnologia tem, um bocadinho negativos, e, portanto, com essa outra área nós conseguimos ir gerindo até onde é que nós queremos ir, de forma que nós vamos empurrando todas estas tecnologias de ponta no contexto da exploração direta por parte das nossas entidades empresariais. Muito obrigada. E foi super claro e muito conciso, que até quase que me respondia à minha segunda pergunta, portanto vou deixá-lo respirar um bocadinho e vou passar à Ana e faço-lhe já. Falamos de dados, falamos de interoperabilidade de sistemas, a colaboração homem-máquina, às pessoas, não é? Esta ligação da tecnologia às pessoas e a necessidade, sobretudo, destes algoritmos precisarem de aprender para darem resultados diferentes do que o IT convencional poderia dar. Portanto, a minha segunda pergunta tem que ver com os constrangimentos. Portanto, o que é que vos parece que são os constrangimentos que já identificaram de alguma forma nos setores da vossa atuação para a implementação da inteligência artificial no mercado, e de que forma é que os princípios, por um lado, da confiabilidade nos sistemas de informação e os princípios éticos
que o Ricardo acabou de falar, poderão ser também assegurados através da vossa atuação, porque são mobilizadores e multiplicadores também junto dos tecidos produtivos. Portanto, esta seria a minha segunda pergunta para vós. Podemos começar pela Ana, se fizesse favor. Sim, o Colab faz assim um match entre, portanto, um emparelhamento entre a inovação digital, portanto, empresas de inovação digital e os prestadores de cuidados de saúde. E esta necessidade de ligar ambos é, por um lado, desafiar os prestadores de cuidados de saúde, seja o próprio hospital, as próprias equipas clínicas, a olhar mais e a aceitar a inovação. Portanto, o Colab também tem este papel de desafiar, mas dando confiança. Portanto, nós temos que ouvir as pessoas, temos que perceber quais são os problemas reais e desafiar nesse contexto. E, por outro lado, no contexto das empresas de inovação digital também, e não só empresas e investigadores e equipas de investigação, também, por outro lado, perceber, fazer esta ligação entre os problemas reais e os problemas que é preciso, de facto, trabalhar em termos de inteligência artificial e de dados. E pronto, portanto, o que o Colab tem feito é muitos trabalhos de interface entre estas duas visões, não é? Quem está no dia-a-dia com os doentes e quem quer muito puxar pela transformação digital, e esta ligação faz-se com literacia digital, e nós também estamos a desenvolver essas competências, e é mesmo importante nós percebermos que a confiabilidade vem de perceber, de entender como é que funcionam as coisas. Um médico dificilmente aceita uma caixa negra que lhe dá a solução, não é? Nós temos que explicar como é que se chegou a essa solução, e os sistemas de inteligência artificial estão a evoluir também nesse sentido. Depois também é curioso que falava-se há pouco dos fatores humanos, e nós também temos agora um projeto, que só queria dar assim este exemplo, um projeto na cirurgia cardíaca, em que verificámos que o facto de nós termos incorporado IoT nos doentes, portanto, os doentes são operados em cirurgia cardíaca, depois vão para casa, e nós implementámos um sistema de telemonitorização em que os doentes levam uma balança, um smartwatch, um telemóvel, portanto, levam alguns equipamentos para serem monitorizados em casa durante o primeiro mês após a cirurgia, porque é um período em que há mais riscos de complicações. E durante este período, a equipa clínica recebe os dados, nós trabalhamos os dados, depois também estamos a incorporar a inteligência artificial para decidir sobre alguns alertas e sobre decisão sobre o tipo de intervenção que é preciso fazer. E, curiosamente, este sistema de telemonitorização permite que o doente, ao fim de um mês, possa ter mais 8 horas de atenção da equipa clínica do que um doente que não recebe tecnologia. Portanto, nem sempre a transformação digital reduz a necessidade de fator humano, e neste caso até um exemplo em que aumenta, e de uma forma positiva, porque é mais tempo em que o doente pode ter uma pessoa a olhar por ele. Portanto, resumindo, também queria só, antes de resumir, queria só dar outra nota, que eu penso também é uma proposta de valor do Colab, é todos estes projetos em que nós trazemos inovação digital para os prestadores de cuidados de saúde, para os doentes, para o cidadão. Todos os projetos têm nós fazemos a submissão à Comissão de Ética e são aprovados em Comissão de Ética. Portanto, esta nossa capacidade de ir a uma Comissão de Ética, escrever um protocolo e fazê-lo aprovar, também é uma garantia de que a empresa que participa está a participar com regras bem claras e éticas. Muito obrigada, Ana. João. Sim, obrigado. Não, esta questão é... O que é que nos separa neste momento de termos este mundo ideal onde a inteligência artificial nos ajuda e não nos subjuga, não é? Ou seja, aquela imagem do Exterminador Implacável, em que a inteligência artificial domina o mundo e que a Skynet nos vai destruir todos no final. Portanto, a questão aqui é este equilíbrio, não é? Porque, por um lado, nós lidamos, eu não diria diariamente, mas
sempre que tentamos introduzir tecnologia, temos este risco, este medo natural de que se percam empregos ou que se substituam pessoas, não é? Ou que se perca controle sobre os processos. Por um lado, por causa das caixas pretas, que falou há pouco, nem toda a gente aceita que uma caixa preta chamada Machine Learning resolva o problema de alguém, porque houve alguém que implementou aquilo e pode ter escondido lá alguma coisa, ou pode efetivamente haver questões associadas de propriedade industrial que possam não estar totalmente claras. Por outro lado, há a questão aqui da substituição daquilo que são tarefas que neste momento são repetitivas e que podem eventualmente ser substituídas por algoritmos ou por robôs ou por processos mais eficientes. Portanto, quando nós lidamos neste momento no setor da construção com este tipo de questões, nós encontramos muita disponibilidade, por exemplo, naquilo que são as pessoas mais tecnologicamente literadas para aceitar estas caixas pretas e começar simplesmente a utilizar. Temos problemas nesse domínio, temos problemas como a questão da confiabilidade dos dados. Portanto, a gente pensa que que os dados são um novo petróleo, mas a realidade eu acrescentaria a essa expressão a que os dados coerentes, sistemáticos, verificados, não enviesados, se calhar são um novo petróleo, mas infelizmente não são todos os dados que existem neste momento. E isso, portanto, seria um dos principais desafios, e eu penso que nesta parte do setor assim mais infoliterada, isso é um pequeno obstáculo. Mas depois partimos para o lado contrário, onde temos, por exemplo, no caso, a típica empresa de construção portuguesa, onde começa a recear que o encarregado de obra perca autonomia sobre a obra ou que perca controle sobre o processo. E isto é, se calhar, a barreira mais difícil de vencer, porque até confiarmos totalmente numa tecnologia, temos que vencer certos receios, certos medos, e eu penso que essa terá sido, ou está a ser neste momento, a principal barreira que nós temos que enfrentar a curto e, se calhar, infelizmente, a médio prazo. Mas, no que diz respeito propriamente à ética, propriamente da questão, eu diria que, neste momento, aquilo que são os principais desafios que nós temos que vencer nos próximos tempos será garantir a questão da privacidade dos dados e da anonimização. Soluções, por exemplo, que podem proteger os trabalhadores, como devem imaginar, a construção civil é um setor onde o trabalhador está extremamente sujeito a fatores externos, acidentes de trabalho, riscos de queda. Eles podem ser muito facilmente resolvidos pela utilização destes dados. E estes dados, neste momento, mesmo no setor da construção, que é um setor conservador, existem em imensa quantidade, imensa diversidade, que podiam proteger, por exemplo, as pessoas. Mas para isso teríamos, por exemplo, colocar sistemas cyberfísicos, como o Ricardo apontou, que detectam a pessoa e que monitorizam o estado, sensores inerciais que monitorizam se há uma queda, uma aceleração violenta que pode indiciar uma queda, ou até a localização da pessoa para garantir que a pessoa não está em um local perigoso. Mas, no entanto, as pessoas automaticamente associam isto ao Big Brother, não é? Há aquela questão de o patrão está a monitorizar para ver se eu estou a trabalhar ou a verificar alguma coisa sobre mim para depois, mais tarde, poder avaliar ou poder me despedir eventualmente. Portanto, nós temos aqui este grande desafio que é que as pessoas aceitem que, efetivamente, a inteligência artificial e as ferramentas que ela proporciona não são, se tivermos os devidos cuidados de cibersegurança, o bicho-papão, mas sim uma ferramenta que pode ajudar a melhorar as nossas vidas no dia-a-dia e todos os problemas de sustentabilidade que nós temos pela frente e que são muitos. Obrigada, João. Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Eu posso acrescentar. Portanto, a nossa atuação, portanto, isto apela a conceitos, não é? Portanto, esta pergunta leva um bocadinho mais para os conceitos, um bocadinho mais para a investigação próxima do fundamental, sobretudo no cruzamento de todas estas preocupações. Portanto, eu acho que é importante dizer que, no contexto do DTX, nós temos, como eu disse há bocadinho, 3 universidades, a Universidade de Minho como principal promotora, não é? Temos de esforço em termos de liderança, temos a Universidade de Évora e também temos a Universidade Católica e, portanto, esta dimensão mais científica e mais conceptual é trabalhada naquilo que nós chamamos o plano dos projetos prospectivos. E, portanto, há projetos prospectivos que nos levam a estudar, do ponto de vista conceptual, todas estas relações e todas estas preocupações que existem da tecnologia dos humanos, da tecnologia da sociedade, da tecnologia das empresas, da tecnologia do impacto e da ética, não é? E, portanto, quando nós chegamos aos projetos específicos, nós já temos alguns referenciais e algumas discussões minimamente maduras, quer por via da liderança destas discussões que estas 3 universidades assumem dentro do próprio DTX, quer do ponto de vista das reações e do envolvimento que também no âmbito destes projetos prospectivos as empresas que são nossas associadas acabam por trazer como visão de mercado e visão de organização, tendo em conta naturalmente a sua realidade e a sua estratégia de desenvolvimento da área, não é? E, portanto, quando nós chegamos aos projetos específicos, uma série de cruzamentos e
legitimações de atuação, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de limites da legislação, já estão minimamente equacionados, não é? E, portanto, quando a gente chega aos projetos específicos, a nossa preocupação é voltarmos a ser multidisciplinares, para mantermos em permanência todas essas preocupações e o limite razoável da atuação da tecnologia com inovação. Obviamente sempre baseado na questão da inteligência artificial. Portanto, a nossa multidisciplinaridade nessa área ocorre através de cruzar pessoas que vêm das tais 5 áreas que eu referi. Portanto, a maior parte dos nossos projetos específicos mantém durante a sua execução até a fase de prototipagem, entrega de um produto já muito próximo daquilo que é um valor de mercado final, que depois fica à responsabilidade da empresa desenvolver, até RLs 8, 9 e 10, etc. por aí dentro. Equipas que têm gente que vem destas áreas e, portanto, nós durante todo o ciclo de desenvolvimento vamos tendo estas preocupações em permanência para que nós consigamos ir construindo de forma harmoniosa a inovação, quer do ponto de vista dos processos, quer do ponto de vista dos produtos, tendo em conta sempre esses limiares e aquilo que é razoável, tendo em conta, agora vou voltar à sua primeira frase, ainda na existência de um referencial claríssimo, ético, e também já agora também de natureza deontológica, não é? Porque muito do que está aqui tem a ver com profissões e tem a ver, nomeadamente, com a profissão dos engenheiros, não é? Não estou aqui nesse papel, mas também tenho algumas responsabilidades na ordem dos engenheiros no Colégio de Informática e, portanto, há de facto aqui uma dimensão deontológica enorme relativamente àquilo que é legítimo perante dados ou perante tecnologia que consegue atuar ou monitorizar, se o profissional tem ou não contexto legítimo para atuar com aquilo que a tecnologia lhe deixa fazer, mas o enquadramento social e político ainda não fez caminho do ponto de vista de decidir aquilo que é recomendável fazer. A tecnologia consegue fazer já muitas coisas, algumas delas não estão a ser concretizadas porque felizmente temos empresas e instituições com um referencial ético muito apurado e, portanto, isso é a nossa preocupação. Portanto, a inexistência de referenciais fortes e claríssimos em alguns contextos leva-nos a ter que parar um bocadinho e seguir, se calhar, caminhos um bocadinho mais lentos, mas mais sustentados do ponto de vista daquilo que vão ser impactos que nós começamos a imaginar muito cedo que não queremos que aconteça. Certíssimo. Aproximamos-nos do fim desta meia hora que passou a correr. Teria ficado convosco aqui toda a tarde a conversar. Agradecer-vos muito, acima de tudo, pela partilha que fizeram comigo, mas com toda a gente que vos esteve presencialmente e online a ouvir. A sessão seguinte será sobre financiamento. A Ana vai falar sobre ela. Deixar-vos uma última nota. Eu sou ponto de contacto nacional para o Horizonte Europa. A Agência Nacional de Inovação tem uma equipa dedicada a estas matérias, não só o Horizonte Europa, mas também o Programa Europa Digital, e voltar a reforçar as primeiras mensagens do nosso administrador, de que estamos disponíveis para vos dar uma ajuda a desmistificar, às vezes, até a complexidade de alguns dos fundos. Contactem-nos, estamos disponíveis para vos ajudar. Deixar o mote para a próxima sessão de que abriram os concursos do Programa Europeu na semana passada. É a hora de começar a trabalhar. Obrigada a todos. Obrigada. Eu aproveito, entretanto, para chamar ao palco a próxima moderadora, Sofia Vairinho, que vem da Universidade do Algarve, enquanto especialista nas temáticas da propriedade intelectual. Chamo o professor José Carlos Lopes, representante do Net4CO2, o Carlos Silva, representante do Alma Science, e o Rodrigo Maia, representante do Laboratório Colaborativo Vortex. Ora bem, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido pela ANI para moderar esta sessão. É um privilégio, inclusivamente, contar com todos estes participantes. Antes de mais, fazendo um pouco a continuidade em relação àquilo que foi o primeiro painel, gostaria então que cada um falasse um pouco do Scholar que representam, que vem aqui representar. Portanto, se tiver...
Não? Sim, professor. Portanto, primeiro agradecer o convite por estar aqui presente. Portanto, eu sou o diretor tecnológico do Colab NET 4 CO2, ou NET 4 CO2, e este Colab é um Colab que tem como objetivo resolver um grande problema, que é o problema da circularidade do CO2, principalmente assente em duas questões que são fundamentais. Uma tem a ver com a captura do CO2 e a sequestração. O segundo grande problema é transformar o CO2 em produtos que possam ser utilizados, nomeadamente numa primeira fase, em combustíveis sintéticos. Esses são os grandes desígnios. Do ponto de vista de Colab, nós somos uma associação de 6 entidades, 2 empresariais e 4 do Sistema Científico Nacional, nomeadamente a Universidade do Porto, através da Faculdade de Engenharia, o Departamento de Engenharia Química, no qual foi desenvolvida a tecnologia base para nós resolvermos este problema, que tem um chamado NetMix, okay? E que nós estamos agora numa segunda fase a comercializar para concentrar nestes problemas do CO2 e do CO2. Temos também o Instituto Superior Técnico, o Laboratório Associado de Química Verde do Requinte e o Laboratório Ibérico de Nanotecnologias. As 4 entidades são aquelas entidades que, quando formamos o nosso Colab, achamos que poderiam contribuir para o desenvolvimento dessas tecnologias para resolver esses 4 problemas. Obrigada. Carlos, por favor. Olá, boa tarde. Carlos Silva, em representação do Alma Science. A Alma Science é um laboratório colaborativo que desenvolve investigação aplicada na área dos materiais avançados, nanotecnologia, eletrónica impressa, eletrónica híbrida, baseado nos substratos de celulose e de papel, tendo em conta como focos de mercado neste momento tudo aquilo que tem a ver com diagnóstico clínico, diagnóstico ambiental, segurança e autenticidade, segurança das cadeias logísticas e a área do smart packaging. Do ponto de vista da nossa gênese, o Colab nasce de 2 vias, da parte mais científica e académica trazida pela Universidade Nova, pelo Instituto CENIMAT da FCT, da Faculdade de Ciências e Tecnologias, da Fraunhofer, Portugal, e do RAIZ, Instituto RAIZ, que é o braço armado para a investigação aplicada da Navigator, e depois, na outra vertente, então na vertente industrial, temos a Empresa Nacional de Casa da Moeda, a Navigator, a Clara Saúde, que é uma empresa de diagnóstico clínico. Recentemente entrou como associado também a empresa Firmo, e temos também a Câmara Municipal de Almada como um dos nossos associados. Obrigada. Rodrigo, por favor. Doutor. Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer à ANI o convite para estar aqui presente e falar um bocadinho do Vortex. O Vortex é um laboratório colaborativo em sistemas ciberfísicos e de cibersegurança. Vortex, porque temos o nome, um fenómeno físico que nos faz lembrar aquilo que tentámos cozinhar dentro de um laboratório colaborativo, que foi pôr 2 entidades que trabalham em pressões bastante diferentes. Por um lado, aquilo que é o meio académico muito focado na pesquisa fundamental e naquilo que são a descoberta de novos problemas, e do outro lado novas soluções, e do outro lado aquilo que é a indústria e uma alta pressão para conseguir estar constantemente a integrar novos desenvolvimentos, a colocar e a fechar projetos. E, portanto, ao juntarmos estas 2 superfícies em pressões diferentes, cria-se um fenómeno físico, que é um Vortex, e é daí que vem o nosso nome. Nós fomos fundados por 5 entidades, 2 empresas, a Altran, na altura agora Capgemini Engineering, por via da Altran ter sido adquirida pelo grupo Capgemini, a BTI, e depois do lado do Sistema Científico Nacional, o Inesctec, o Novalinx da Universidade Nova de Lisboa e o Cister do Instituto Politécnico do Porto. Fazemos investigação em sistemas ciberfísicos, decidimos começar com um foco forte naquilo que é a indústria automóvel e os componentes para a indústria automóvel, muito vocacionados para a mobilidade autónoma, mobilidade conectada, estando focados muito nessa área. E é por causa desta riqueza, não é, desta ligação entre a investigação e a indústria, que depois, em muitos momentos, podem surgir determinadas questões que
que eventualmente poderão auxiliar ou, quando não existe algum entendimento, poderá até obstaculizar o sucesso de um determinado projeto, de um determinado produto. E para que isso não aconteça, é premente e impõe-se um pouco refletir e debater as questões da propriedade intelectual. Por este motivo, eu preparei também aqui uma série de questões que gostaria de colocar, até para se criar aqui um debate, uma reflexão que nos permita, eventualmente, começar por delinear ou refletir em relação ao modo como poderemos depois operacionalizar as questões da propriedade intelectual quando ela for verdadeiramente um reto e necessariamente, portanto, vai chegar o momento em que teremos de tomar determinadas decisões. Assim sendo, e é uma questão que vou colocar a estes 3 especialistas, portanto, no contexto do desenvolvimento de um determinado produto, novos produtos ou novas soluções que eventualmente possam dar aso a resultados que venham a ser suscetíveis de serem protegidos, nomeadamente por patente ou por outro direito de propriedade industrial ou intelectual, há alguma estratégia que tenha sido desenvolvida dentro do COLAB, portanto, alguma estratégia de proteção de propriedade intelectual que o vosso COLAB já tenha, de algum modo, pensado ou implementado? Gostaria também de saber se essa estratégia foi definida em conjunto com as entidades envolvidas, nomeadamente do Sistema Científico Nacional e com as empresas que fazem parte do COLAB, ou se foi uma estratégia que foi definida pelos elementos da direção do COLAB, não é? E se essa abordagem foi uma abordagem fácil entre os vossos associados, ou se foi algo de muito complexo, e o que é que se pode retirar dessa experiência? Penso que uma reflexão conjunta que possa englobar todos estes aspectos seria ótimo para todos nós. Rodrigo, pode começar. Obrigada. Então, o tema, quando nós começámos a conceber o COLAB, obviamente, nós tivemos uma abordagem um bocado conscienciosa daquilo que é o facto de nos estarmos diferentes e entidades muito diferentes estarem a juntar naquilo que é uma entidade formal e legal que tinha que ser constituída na forma de uma associação. E esses ativos iniciais são aquilo que nós depois tentamos explorar comercialmente, seja em projetos, seja em incorporação em serviços que fazemos a clientes terceiros. Hoje em dia, já com a equipa do Laboratório Colaborativo em função, é uma preocupação que nós temos, é não só avaliarmos tudo aquilo que estamos a fazer no dia-a-dia, percebermos quando apresentamos externamente e fazer a chamada de atenção para os nossos investigadores, se calhar não é necessário publicar imediatamente tudo aquilo que estamos a fazer. Vamos perceber primeiro o que é que, daquilo que estamos a inventar, a descobrir, a elaborar, deve ser publicado, o que é que se deve manter enquanto segredo de negócio, o que é que nós devemos trabalhar, e nós no Vortex hoje em dia já não temos nenhum pedido de patente já submetido, mas estamos a elaborá-lo. Temos segredos que ainda não revelamos e com os quais estamos a trabalhar.
Temos o trademark, que é a nossa própria marca, e, portanto, é o nosso logotipo, a nossa marca, e temos aquilo que fazemos no dia-a-dia, que já fizemos, que foi licenciar parte daquilo que é os nossos direitos. Já licenciámos em serviços a terceiros, dizendo, vocês para fazerem o que precisam, necessitam de um ativo que é a nossa pertence, nós vamos vos dar o licenciamento e depois vamos desenvolver em cima disso. E, portanto, usámos aquilo que são as 4 formas base de proteção da propriedade intelectual. Por um lado, o segredo, por outro lado, a patente, a marca é registada, a trademark, e, por outro, o último que agora me esqueci, qual é? O copyright, que é o licenciamento. Existe hoje em dia também algo que nós começamos a olhar como uma forma interessante também de proteger a propriedade, que é o preventive disclosure, ou seja, a publicação preventiva de dados, de forma a que, ao libertarmos informação que para nós possa ser importante, prevenimos que outros possam protegê-la, não é? E depois virmos a sofrer de uma inversão da defesa da propriedade intelectual, em que outros patenteiam e protegem algo na qual nós estamos também a trabalhar, e dessa forma nós, ao publicarmos, fica de livre acesso. E, portanto, isso é as modalidades do open source e portanto, temos olhado bastante para o tema da propriedade intelectual, exatamente porque também é uma forma para a qual os nossos parceiros percebem qual é que pode vir a ser a utilidade futura de um collab. Ou seja, o Vortex existe e é uma entidade que faz investigação conforme os nossos parceiros, alguns deles também fazem. Tem clientes como alguns dos nossos parceiros também têm, mas está aqui num papel intermédio, e esse seu papel intermédio, a propriedade intelectual, pode muitas vezes assoldá-lo. Obrigada. Carlos, por favor. Bom, se calhar começando pelo fim, ele foi um processo complexo, mas não foi difícil. Por natureza, os laboratórios colaborativos envolvendo entidades que já com um histórico grande e neste caso até com histórico na área da investigação claramente nova, FCT, etc., com um acervo de tecnologias e de background knowledge que colocam à disposição do Collab, os investigadores do Collab, para depois em cima disso criarem layers de valor adicionais, era claramente preciso acomodar todas estas questões e, portanto, foi um processo iterativo de validação com cada um dos associados, quais eram as políticas de PI que já existiam, e tentar chegar ao fim, e conseguimos chegar a uma política concentrada e final, e um regulamento de propriedade intelectual que regulamenta tudo aquilo que tem a ver com as relações entre a Alma Science e os seus associados. Depois, a aplicação isso depois traduz naquilo que pode ser considerado uma estratégia de propriedade intelectual, que é muito focada na questão de tudo aquilo que tem a ver com projetos estruturantes desenvolvidos com os associados e que são aquilo que é o core da nossa atividade, daquilo que nós consideramos que poderão vir a ser tecnologias estruturais e para a sustentabilidade futura da Alma Science, depois que possam vir a ser licenciadas futuramente. E aí sim, claramente desde o início, a procura de espaços tecnológicos que pudessem vir a abrir caminho para o registro de propriedade intelectual, de patentes, que depois pudessem ser protegidas. Obviamente tudo isto com racional económico, já antecipando todo o ponto de vista do business development que é preciso fazer a seguir a isso. E, portanto, na relação com os associados, e até por todo este histórico que existe e este processo iterativo, isso foi fácil de fazer. Depois temos também aquilo que pode ser a estratégia para a relação com os clientes, do ponto de vista da prestação de serviços, e que também é importante do ponto de vista da sustentabilidade, mais no curto prazo, de garantirmos também que, junto ao universo de startups, etc., que têm interesse naquilo que nas nossas competências, podemos desenvolver serviços para essa comunidade. E aí, claramente, também temos a lógica, obviamente, de garantir que aquilo que façamos e que seja protegível possa ser, a propriedade intelectual é nossa, mas depois há as questões de licenciamento, como estava o Rodrigo até a referir, no limite depois podem ser passadas. Portanto, sim, um processo, pensamos que temos os instrumentos certos para fazer tudo isto e para gerir. Agora, de facto, é um tema bastante que tem que se ver caso a caso, porque depois cada negócio, cada tecnologia tem nuances que obrigam a uma atenção permanente. Obrigada. Professor. Bom,
No nosso caso é semelhante em algumas coisas relativamente a isto. No entanto, o nosso collab resulta de uma patente que foi feita em 2004, portanto, que está prestes a acabar, foi um problema também. E, por outro lado, também foi pela visão relativamente a essa tecnologia que estava na base dessa patente, que foi criado o collab, nomeadamente pelo qual 2 dos nossos parceiros empresariais, que eu não citei, que são a Galp e um capital de risco, resolveram fazer esta associação. Bom, mas o problema da associação, primeiro, é que é uma associação sem fins lucrativos. Okay? E, portanto, as associações sem fins lucrativos têm que criar ativos de forma a poderem manter a sua atividade, não podem fazer mais-valias e distribuí-las, elas têm que ficar dentro da própria associação. Por outro lado, há um problema que todos os nossos collabs têm um contrato com o Estado português de 5 anos, que em princípio, se portarem bem até ao final de 3, ainda podem continuar o seu plano até ao final de 5, mas depois pergunta-se, e so what? Portanto, desde o princípio, esta questão da propriedade intelectual foi como que o barco para levar à sustentabilidade do collab. Okay? E nós definimos um princípio muito simples, o objetivo era desenvolver tecnologias para a questão do CO2 e para a questão da circularidade do CO2, de forma que elas pudessem ir o mais rapidamente para o mercado. E como é que vão fazendo para o mercado? É que a tecnologia é desenvolvida sob a forma e protegida sob a forma de patentes e depois criam-se spin-offs para fazer a comercialização independente do collab, mas que geram retorno de royalties que nós já temos perfeitamente definidos no contrato, tanto nos estatutos, na formação da associação, bem assim como no contrato parasocial. Esses assuntos estão perfeitamente definidos a priori. Se foi fácil ou não foi fácil? No início até acho que foi fácil, mas à medida que nós vamos avançando, e principalmente quando começamos a entrar nestas coisas de procurar financiamento competitivo com outros parceiros, as coisas começam-se a complicar. E, portanto, o problema que se parecia um problema simples, à medida que nós fazemos e seguimos os vetores que nos foram indicados de desenvolver a tecnologia e também diversificar as fontes de financiamento, vai-nos começar, todos os dias está-nos a colocar mais problemas. E posso dizer, por coincidência, esta semana foi uma semana de discussão intensiva relativamente à estrutura do futuro, em função das nossas relações internacionais que nós temos com outras fontes de financiamento, e as coisas não são fáceis, portanto, na nossa área. Mas, do ponto de vista da sociedade, elas estão perfeitamente estabelecidas. Muito obrigada. Em relação aqui ao segundo conjunto de questões que eu gostaria de colocar, e entretanto aqui o Vortex também já, através do Rodrigo, já deu aqui algumas respostas. Em termos da salvaguarda que fizeram em relação à propriedade intelectual, e nomeadamente em relação à atividade que foi desenvolvida dentro do collab, o Rodrigo referiu-nos há pouco que já tinham tido a preocupação e que já tinham uma marca registada, avançado também com... e iam dar início em relação ao processo. É a própria marca Vortex, apenas isso. Não é nenhuma marca, é o próprio nome e é... Ok, o nome do collab, portanto, é a denominação social, exatamente. Portanto, gostaria de saber que se têm, neste momento, regulamentos, se criaram logo regulamentos próprios para a proteção da propriedade intelectual, e são estes regulamentos que vocês estão a implementar, e até à presente data, desde a Constituição, a que modalidades é que recorreram? Se registaram efetivamente alguma marca, alguma patente, algum design, se tiveram de percorrer, digamos assim, esse caminho da proteção, e quais foram as principais barreiras com que se depararam. E acredito que neste momento, se calhar, ainda não tenham tido nenhuma questão que possa envolver ou que possa ter sido mais discutida e em que possam estar envolvidos parceiros do Sistema Científico Nacional e também parceiros empresariais, porque pronto, isso esperemos que se calhar daqui a uns tempos poderá ser mais comum, mas por hora penso que ainda não. Mas se tiverem, gostaria que eventualmente pudessem partilhar connosco. No caso do Vortex, e muito rapidamente, nós estamos neste momento a preparar um pedido de submissão de patente para uma tecnologia que já desenvolvemos e para podermos de alguma maneira proteger esse ativo e também corporizar de alguma maneira podermos atribuir e ter algum tipo de valor naquilo que vamos produzindo.
nós produzimos tendencialmente software e, portanto, naquilo que diz respeito ao software, o licenciamento corporiza algum tipo de ativo. A patente vai-nos dar alguma proteção em algum tipo de ativos e também nos dá um potencial de desenvolvimento de negócio que também é interessante do ponto de vista daquilo que podemos fazer com potenciais interessados. Temos uma estratégia para a proteção da propriedade intelectual. Eu não lhe chamaria um regulamento interno, mas temos a responsável científica do Vortex elaborou um documento de estratégia para a propriedade. Estratégia, vamos lhe chamar estratégia e guia para aquilo que é a propriedade intelectual, para que os nossos investigadores e os engenheiros que trabalham no Vortex estejam alerta para esse tema. Temos vindo a trabalhar com uma entidade terceira que nos tem estado, neste momento em que estamos a preparar a preparação da submissão da patente, a assessorar nesse papel. Tem sido o tipo de ações que temos feito. Obrigada. Carlos, por favor. Bom, temos regulamento, política, procedimentos, processos, mas isto decorre de uma decisão que nós tomámos até com base num destes, para acompanhar desde o início um daqueles projetos estruturantes que eu referi, com associados, que envolve, do ponto de vista industrial, dois associados com potencial interesse depois na exploração da tecnologia, participação de todos os nossos associados do ponto de vista com perfil de investigação e desenvolvimento e depois a nossa equipa core de desenvolvimento. E, portanto, pegámos nessas ideias de tecnologias a desenvolver, depois fazem um bundle. No limite adiante, se houvermos uma estratégia de exit baseada numa spin-off ou até no licenciamento, podemos até criar marcas também para isso, mas para já, a montante disso, desde o início que resolvemos acompanhar este projeto quase como uma prova de um piloto para montar a nossa própria política e procedimentos e processos internos de PI. Recorremos também ao apoio de uma entidade externa especializada nesta matéria para nos dar algum acompanhamento. Temos internamente uma pessoa que tivemos felizmente a capacidade de recrutar junto da Universidade de Aveiro, que tinha bastante experiência na área da transferência de tecnologia e propriedade intelectual e, portanto, estamos a pegar nesse processo, nesse projeto concreto, nessas tecnologias que estamos a desenvolver e desde o início, à volta disso, montar os nossos instrumentos que permitiram depois acompanhar todo esse momento. E desde o início que a lógica foi, se vamos apostar em algo que é estruturante para o futuro, tem que ser obviamente com algum potencial de poder vir a ser protegido. E portanto a lógica entre mercado e tecnologia teve desde o início, desde a análise do estado da arte, sempre presente na possível identificação até que ponto é que isto que temos aqui em mãos é ou não protegível. E portanto esse tem sido sempre um ponto importante e que vamos replicando nos outros. Ainda não estamos na submissão da patente, mas diria que nos próximos meses provavelmente vamos avançar para esse processo que está a ser trabalhado desde o início. Professor José. Portanto, o nosso processo relativamente à estratégia de proteção da propriedade intelectual, até agora, essencialmente, é baseado em patentes. E são coisas importantes para nós, porque é a forma que nós vemos. Nós estamos essencialmente a criar processos de resolver o problema da captura de CO2 e da circularidade de CO2, portanto já não é o material, não é o conceito, já são coisas um bocado mais tecnicamente elaboradas e portanto é através da patente a melhor forma de o fazer. Como eu disse, nós começámos uma patente em 2004, temos o problema de 2024 e estamos a criar novas patentes. Nós neste momento já temos 3 patentes já estão no processo, já foram, uma transformou-se em dispositivo, não em patente, mas aquele tem problema que só tem validade de 12 anos e, nomeadamente, já está na fase regional em vários países europeus e também no Brasil e nos Estados Unidos. Temos 2 patentes que já passaram pelo Apple, já fui fazer, e passámos na semana passada para a regionalização. Essas patentes que nos asseguram é que o processo está bem protegido do ponto de vista do que nós estamos a desenvolver e atualmente estamos a falar temos objetivos de criar mais 2 patentes já do resultado que nós temos. Queria chamar a atenção que nós começámos a nossa atividade com uma associação há 2 anos e alguns meses, 2 a 3 meses, a atividade como Colab só começou há questão de um ano e meio, mas as patentes. Do ponto de vista de marcas, há também
quem gosta de alguns nomes que nós usamos e, portanto, vamos começar a fazer também digamos que a proteção desses assuntos, e dispositivos não temos mais, mas faz parte integrante do nosso desenvolvimento, da nossa estratégia de sustentabilidade, mas não é fácil. Aqui, só que eu estava a chamar a atenção do seguinte, não é? A parte mais difícil de uma patente é o conceito. Não é? Depois há a segunda parte, que tem a ver com transformar esse conceito num papel que seja suportado pelas leis de cada um dos países. E aí entra uma coisa muito complicada, peço desculpa, mas são especialistas, os advogados de patentes. E muitas vezes esse diálogo entre os inventores e o diálogo de patentes não é um diálogo fácil, e tem que ser um diálogo que tem que ser, porque no final tem que chegar um documento que garanta a patente e que seja defensável perante as leis de diferentes países. Não é? E o terceiro, que também é um bocado complicado, principalmente quando se quer fazer muitas patentes, é o financiamento dessas patentes. Não é? Essas patentes não são nada baratas. Okay? Estamos a falar de coisas da ordem dos 100 mil euros, pelo menos da minha experiência que tenho várias patentes, quando elas passam à comercialização, ao fim de 5, 6 anos, já estamos a falar de 100 mil euros de investimento. Portanto, esta questão da propriedade intelectual é um problema complicado na gerência, na gestão de organizações, tal como as nossas, que muitas vezes dependem de financiamentos que não podem ser automaticamente modificados e, portanto, é um problema um bocado complicado. E pegando nesta complexidade, apenas uma última questão em relação ao facto de, efetivamente, a propriedade intelectual ser um assunto que vai, mais cedo ou mais tarde, acarretar numerosas... vai-vos fazer gastar muita energia, digamos assim, no âmbito do desenvolvimento de determinado produto, mas considerando que proteger também vai depois abrir portas para a questão da valorização, consideram que poderá ou que deveria ser apresentada, por exemplo, uma abordagem mais genérica, uma abordagem ampla, nem que fosse apenas inicial, mas que funcionasse como ponto de partida para balizar, por exemplo, as dinâmicas que estão associadas à repartição ou à titularidade dos resultados de investigação e desenvolvimento, e que pudesse vir a ser, em termos de procedimento, transversal ao nível da propriedade intelectual a todos os COLAB, para que de uma forma harmonizada essa questão pudesse ser tratada, nomeadamente utilizando a Agência de Inovação, por exemplo, ou para que pudesse ser mais fácil, eventualmente, a definição de regras mais concretas para operacionalizar a utilização dos direitos de propriedade intelectual, por exemplo, ou deverá ser cada COLAB a ter a sua percepção, a sua regulamentação, a sua dinâmica própria nesta abordagem. Penso que é uma questão que eventualmente poderá servir também para relançar esta discussão num campo mais amplo. A vossa opinião, por favor. E muito grata. Obrigada. Obrigado. Eu acho que tenho uma opinião muito clara. Eu acho que os COLABs primam por uma natureza heterogénea bastante grande. Ou seja, existem múltiplas formas dedicadas a múltiplas áreas do conhecimento. Não me parece à partida haver uma vantagem em definir um modelo único de abordagem, aliás, como também não foi feito para os próprios COLABs em si, que têm múltiplas formas e conceitos e estruturas e modelos de governo e de organização que são múltiplos e variados. E, portanto, parece-me a mim que numa coisa tão central como é a propriedade intelectual e tão alinhada com aquilo que é o modelo de governo e de desenvolvimento de negócio e de estratégia de cada um dos COLABs, parece-me que faz mais sentido mantê-lo de uma forma heterogénea dentro da essência do que é a operacionalização de cada um dos COLABs. Totalmente de acordo com o Rodrigo. Acho que mesmo dentro de um COLAB, lá está, o nosso caso, com todas as organizações, elas próprias, com regulamentos, com políticas de próprias, ainda acrescentar uma layer adicional de complexidade, que era obrigar a um determinado espartilho, parece-me que poderia não funcionar. Agora, isso não retira a possibilidade e a oportunidade que poderá vir, que a ANI poderá ter de organizar claramente eventos dedicados às questões das melhores práticas, de fóruns regulares que permitam esse tipo de partilha. Obviamente que PI, depois não precisamos entrar no conteúdo daquilo que estamos a desenvolver para poder partilhar experiências sobre a PI, sobre as melhores maneiras e estratégias de resolver determinados problemas que surgem a todo momento. E, portanto, eu acho que esse é o grande desafio. E já agora, pegando na questão anterior, a questão das dificuldades e aquilo que o professor tinha dito, obviamente o financiamento
da propriedade e da patente, etc., é um ponto relevante, que se calhar pode ser também trabalhado pela ANI do ponto de vista da questão dos fundos e da possibilidade de reforço dessa componente. Mas... Eu primeiro estou perfeitamente de acordo. Uma das coisas como cidadão português, do Estado português, eu tenho um grande orgulho por ser um Estado democrático e, portanto, mas o Estado também deve ter cuidado de não se meter em demasiadas coisas e essas é uma das que é importante. E acho que é uma prática que não se deve pôr. No entanto, deixem partilhar com vocês qualquer coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: eu acho que a primeira patente, como ocorreu, foi uma coisa muito simples. Foi em 1988, eu fazia investigação perto de Nova Iorque e numa semana tivemos que ir fazer uma transferência de tecnologia para engenheiros que estavam em Houston, no Texas, e na sessão final de despedida estávamos todos a fazer, havia um party e eu estava a beber um copo de whisky e de repente disse assim: olha, eu consigo perguntar ao meu copo de whisky onde é que está a vertical, que era um problema tecnológico complicado para aquela altura. E toda a gente compreendeu o que é que eu disse. Quando eu cheguei, vim para cima para Connecticut, onde era o nosso laboratório, na segunda-feira de manhã tinha o patrão, o diretor tecnológico, à porta: tu disseste aquilo. E eu disse: mas isso é uma boa ideia, não é? Os engenheiros gostaram da ideia. Logo no dia a seguir apareceram 3 ou 4 advogados e a única coisa que eu disse foi: disse a ideia e apareceu a patente, que foi uma patente dos Estados Unidos, assim, rapidamente. Ora bem, isto é um exemplo, mas que é uma coisa muito importante que a gente tem que... Nós falamos em patentes, mas nós não temos ainda a cultura da patente, ok? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a ANI, aí se calhar pode fazer qualquer coisa. Não é criar regulamentos ou estratégias que, como já foi dito, cada um dos collabs tem o seu próprio, mas começar a criar uma massa crítica de experts relativamente a estas coisas que os collabs possam consultar. Quer dizer, nós fazemos ciência, mas a ciência é universal, as pessoas conhecem isso e há 3, 4, 5, 6 especialidades dentro das patentes. O que era preciso era conhecer alguém que não fosse contacto. Nós estamos bem, estamos muito contentes, está muitíssimo bem, mas conheço outras pessoas que às vezes ao fazer esses primeiros passos têm graves dificuldades, principalmente engenheiros e advogados geralmente não batem lá muito bem, porque têm metodologias e coisas completamente... Mas eles são extremamente importantes, como eu já disse, já referi, não é? Portanto, há que haver aqui um reconhecimento dessas capacidades, há que reforçá-las e torná-las disponíveis. É evidente que estando só no setor privado vai ser um bocado difícil, mas a ANI tem experiência nessas coisas e poderá ser uma forma de reforçar o futuro das patentes e reforçar o investimento que o Estado português e a Europa faz relativamente a estas questões. Está lançado o mote, o desafio, portanto, muito obrigada pelas vossas respostas, pela vossa mais-valia. Obrigado também a todos por terem estado presentes. Agora vamos proteger para valorizar, não é? Obrigada a todos. Obrigado. Bem, é mesmo este o espírito que nós tentamos promover nesta sessão, o espírito do desafio e de estarmos à altura desse desafio. E por isso chamo o meu colega Nuno Alves para moderar o painel sobre fatores de sucesso na captação de financiamento competitivo, que terá a intervenção de Marco Alves, representante do Mais Atlântico, Andrei Romanenko, representante do Laboratório Colaborativo MOR, e a Joana Bernardo, representante do BioRef. Obrigada pela vossa presença. Bom, antes de mais, boa tarde a todos e obrigados por terem vindo. Seguindo um bocadinho também aquilo que foi a lógica das últimas sessões, pedia que, muito brevemente, apresentassem o vosso laboratório colaborativo. Se calhar começávamos ali pelas senhoras, não é? Olá, boa tarde. O meu nome é Joana Bernardo. Eu sou a diretora técnico-científica do Colab BioRef. O Colab BioRef é o laboratório colaborativo para as biorrefinarias. É constituído por 20 associados, 10 entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e 10 empresas, todas elas amplamente interessadas no desenvolvimento de tecnologias avançadas para as biorrefinarias. Temos como principal missão o desenvolvimento destas tecnologias, o impulso, tornar sustentáveis as biorrefinarias e também os produtos de base biológica, impulsionando a bioeconomia e também
criando uma economia de muito baixo teor em carbono. Temos 21 recursos humanos altamente qualificados, 8 dos quais já têm doutoramento, e penso que é suficiente. Obrigado. André, não se quer continuar? Não. pode apresentar. Sim. Não, está jogado. Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite da ANI para estar aqui presente. É particularmente importante esta partilha de experiências com os outros colabs. Acho que se constrói muito em cima disso. O Mais Atlântico, antes de mais, o meu nome é Marco Alves, sou coordenador de inovação do Colab Mais Atlântico. O Colab Mais Atlântico basicamente tenta explorar novas oportunidades que possam surgir de uma visão ecossistémica e integrada das atividades offshore, portanto oceânicas. Para dar um bocadinho de tangibilidade a estas palavras, o que é a articulação e esta visão ecossistémica, diria que basicamente o que nós estamos a tentar é criar valor na articulação entre, por exemplo, a utilização de satélites na aquacultura, a utilização de renováveis também na aquacultura, a proteção do oceano. Por exemplo, se eu usar os dados de satélites, como é que eu posso usar isso para prever o recurso de forma mais fidedigna e antecipar qual é que é a energia que um parque offshore conseguirá produzir? Conseguir perceber se esse parque pode ser um parque off the grid e produzir energia para alimentar uma plataforma de aquacultura. Como é que eu posso usar a robótica em processos, em atividades de inspeção ou de operação e manutenção, quer de parques eólicos offshore, quer de plataformas de aquacultura. Como é que isto tudo joga numa perspectiva de proteção do oceano? Portanto, nós estamos a olhar estas ligações, estas interligações, numa perspectiva de tentar perceber que potenciais negócios estão escondidos nestas interligações. Temos 12 associados, cobrimos um espectro desde investigação e desenvolvimento com a FEUP, o Instituto Superior Técnico, até hardware, indústria mais pesada, com a Silva Matos. Portanto, temos aqui um grande leque estamos posicionados em muitas fases da cadeia de valor. E a ideia, obviamente, não é substituirmos-nos aos nossos associados. A ideia, isto para terminar, a ideia basicamente é construir, com o apoio dos associados, valor que em conjunto com os nossos associados e com aquilo que é o outcome que os nossos associados podem trazer, construir uma layer de informação acrescida que traga mais valor acrescentado. Portanto, este é o nosso objetivo. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, muito interessante para todos os intervenientes. O meu nome é André Romanenko, sou diretor do MOR, Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação. Como o nome indica, o MOR foca-se na problemática dos territórios de montanha, territórios de baixa densidade e, tal como os outros laboratórios colaborativos, a nossa função é fazer a transferência de tecnologia, das duas formas, Technology Push e Technology Pull, e desenvolver novos produtos, novos processos, novos serviços e novos modelos de negócio também. Temos 4 áreas técnicas ou técnico-científicas: agricultura, ambiente, gestão de ecossistemas, produtos de base biológica e alimentos, turismo, património e bem-estar, e um grupo mais transversal de indústria 4.0 e tecnologias inteligentes. Para além destes 4 grupos, temos o 5º grupo muito importante, que é o grupo de negócios de gestão, que tem um papel muito importante na gestão de projetos, na angariação de financiamentos
a atividade económica, gestão da propriedade intelectual, entre outras coisas. Começámos com uma equipa, portanto, a nossa equipa fantástica começou com 24 elementos em junho de 2019, neste momento temos 34 e com um crescimento sustentável já temos projetos para expandir a nossa equipa até 39 elementos, também abrindo um novo polo no município da Meda. Muito obrigado. Portanto, estamos aqui com o tema de captação de financiamento competitivo, certo? E portanto, apesar dos Colabs terem uma história relativamente recente, já tem também uma história de sucesso nesta captação. E, portanto, a minha primeira questão era exatamente nesse sentido. Para vós, quais é que são os fatores relevantes para a captação deste financiamento em propostas que tenham sucesso, passando eventualmente também por, na vossa opinião, o que é que um avaliador, quando recebe uma proposta destas, espera recolher na proposta e também se, mediante financiamentos nacionais ou internacionais, portanto, sistemas diferentes, se vocês têm racionais diferentes para a construção destas propostas. Eu começava, se calhar, aqui pelo Marco. Eu julgo que o desafio para montar uma proposta competitiva, num certo sentido, e não queria ser demasiado disruptivo na minha resposta, num certo sentido é um desafio mais literário do que científico. E dizia isto porque, obviamente, a correção científica é fundamental, mas uma proposta não necessita de grande profundidade científica, até porque os avaliadores, em muitos casos, ou muito provavelmente, não têm uma formação naquela área específica, ou tendo formação, estão contextualizadas, mas provavelmente não têm formação de base naquela área científica. Portanto, voltando àquilo que disse há pouco, de ser um desafio mais literário, porquê? Porque o que é fundamental numa proposta, julgo eu, isto olhando para trás, e mesmo antes do Colab, em muitas propostas onde participei com sucesso e outras, infelizmente, sem sucesso, diria que o fator fundamental é uma história que se conta, que é muito consistente, uma história coerente, onde, por exemplo, todas as tarefas dentro de um work package estão muito bem articuladas e os próprios work packages entre si estão eles também muito bem articulados naquilo que é depois a tal história coerente que um avaliador, e aqui falo também no papel, porque já fiz avaliações, o que um avaliador aprecia. E este racional eu julgo que não varia se é financiamento europeu ou financiamento nacional. Portanto, eu acho que basicamente esta linha de raciocínio é válida para independentemente de qual é o tipo de financiamento. E diz só uma coisa que, num certo sentido, isto é uma conclusão a que eu cheguei depois de olhar para trás e ver muitas propostas e perceber que a linha condutora, portanto, quando há esta história coerente, quando a proposta tem cabeça, tronco e membros e está toda ela muito bem articulada, é, num certo sentido, o denominador comum de todas as propostas onde envolvi, se não todas, quase todas, e que tiveram sucesso. Obrigado. André, partilha desta visão da narrativa coerente como um fator determinante do sucesso? Com algumas alterações. Nós temos experiência em vários programas de financiamento, o P2020, Portugal 2020, também os programas da FCT e o programa Prima. Portanto, eu dizia que aquilo que o avaliador quer depende do programa. Por exemplo, nos projetos de investigação e desenvolvimento do Prima, o que se pretende é a excelência científica, obviamente a coerência do projeto e a coerência também do consórcio. Nas nossas avaliações que nós recebemos no P2020, obviamente o avaliador quer ver um projeto também sólido, o chamado consórcio completo, portanto, todas as atividades têm que estar cobertas pelas capacidades, competência, experiência dos membros do consórcio e não menos importante é a questão do pós-projeto, isto é, a valorização dos resultados pela empresa, neste caso, não é? Se for o líder empresarial. Portanto, é muito
importante e, obviamente, nem todas as propostas nossas foram aprovadas e podemos ver que, em alguns casos, o ponto fraco foi este. O consórcio não conseguiu explicar bem a valorização e também a internacionalização. Estes são os pilares, não é? Aqueles 5 ou 6 pilares da avaliação dos projetos P2020. Muito obrigado, então. Olhando agora para o contexto mais nacional e para o sistema nacional, a minha questão relaciona-se com a atratividade do mesmo. Portanto, o sistema nacional é ou não é user-friendly? E, sendo user-friendly, se há ou não há barreiras, algumas visíveis, outras nem por isso, que possam ser endereçadas e que realmente podem prejudicar o sucesso destas propostas? E eu perguntava à Joana a sua opinião. Eu acho que, efetivamente, o investimento em ciência tem sido ímpar ao longo destes anos. Temos visto a ciência em Portugal ser reconhecida a nível internacional, temos visto equipas portuguesas a pertencer a grandes projetos internacionais, assinamos resultados tecnológicos que revolucionam o conhecimento. A nível português, a nível das candidaturas, efetivamente também já existe um grande esforço e um grande leque de oportunidades, mas existem ainda algumas barreiras que precisam de ser ultrapassadas. Por exemplo, para as entidades científicas, acho que é necessário uma maior desburocratização ou simplificação das candidaturas, principalmente em termos financeiros. Para entidades recém-criadas, como por exemplo o caso dos Colabs, é difícil nós comprovarmos que temos background financeiro, que temos demonstrações financeiras suficientes para assegurar aquela parte do financiamento que não é assegurado, que não é financiado, ou o incentivo que não é financiado. Eu acho que uma forma também de podermos ultrapassar isto é, por exemplo, como acontece, era a forma ideal em termos europeus, que o financiamento das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional fosse 100%, mas isto era o caso ideal, claro. E depois acho que também, por exemplo, em termos de avaliação, os processos de avaliação a nível nacional acabam por ser demasiado longos. Dificilmente temos os resultados da avaliação e da saída dos resultados antes de um ano da candidatura. Por exemplo, a nível europeu, em 6 meses é possível obtermos os resultados e todo o processo de avaliação. Acho que também é um ponto que se pode melhorar. E depois, normalmente, esses processos longos de avaliação muitas das vezes colmatam em baixas taxas de financiamento. É certo que nem todos os projetos podem ser avaliados, isso nem era bom para mantermos a excelência da investigação e da inovação em Portugal, mas, por exemplo, como aconteceu nos projetos da Fundação da Ciência e Tecnologia, a taxa de aprovação foi de apenas 5%, acho que é um valor bastante baixo e que muitas das vezes coloca-se a questão de se vale ou não a pena o investimento neste género de candidaturas. Acho também que era importante haver uma maior periodicidade, nós sabermos com maior antecedência quando é que vão ser abertas as candidaturas, quando é que vai ter disponível aquela call. Por exemplo, vemos que a nível europeu isto acontece, nós temos um calendário bem definido e quando é que as calls estão disponíveis ou não. A nível nacional já não acontece tanto assim. Por exemplo, recentemente fomos contatados por uma empresa que pediu a nossa colaboração numa candidatura de incentivo às empresas, ao sistema empresarial, e o aviso foi 17 de maio, e na call relacionada com inovação empresarial terminava logo a 30 de junho. São prazos muito baixos, não apenas para a formação do anexo técnico, porque nisso conseguimos dar resposta, mas mesmo para a própria empresa, que era nova nestas andanças, tinha que preparar toda uma documentação financeira que não tinha ainda preparada. Por isso acho que era importante também haver uma periodicidade dessas escolas a nível nacional. Obrigado. Marco, considera que realmente estas barreiras são as principais barreiras ao sucesso das propostas? Ou identifica aqui outras componentes? Sim, considero. Aliás, não tenho grande coisa a acrescentar aqui. Acho que, de facto, para lá destas barreiras, estas barreiras de facto existem, mas é preciso sublinhar o caminho que foi feito nos últimos anos. Ou seja,
construir uma proposta nacional há 10 ou 15 anos atrás não é a mesma coisa de construir uma proposta hoje. Há sistemas que facilitam muito a vida, plataformas, os CIDs, coisas da aglomeração de informação, que ajudam de facto a elaboração de uma proposta. Portanto, aqui é basicamente isto que eu tinha para dizer. Há de facto um caminho, uma grande evolução nos últimos anos, mas eu acho que esta questão tem outra dimensão. E tem a dimensão de se o sistema de financiamento é atrativo ou não, numa dimensão que é o quão alinhado está com a realidade socioeconómica do país. Ou seja, se o sistema de financiamento dá resposta àquilo que é a realidade socioeconómica do país, ele, se não for atrativo, vai acabar por ser atrativo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, bem, e uma coisa que nós estamos perfeitamente contextualizados, que ouvimos todos os dias, é que a realidade socioeconómica deste país, ou seja, Portugal, tem uma economia de baixo valor acrescentado. Portanto, o sistema, e há uma responsabilidade do sistema de financiamento, a ciência, em considerar esta realidade. Considerando esta realidade, o que é que quer dizer? Quer dizer que é preciso promover que as empresas possam criar mais valor, novos serviços, novos produtos, processos mais otimizados, e o aspecto científico da coisa tem que olhar esta dimensão do problema. Isto tem acontecido em Portugal. Tem acontecido, os collabs são um excelente exemplo disto. Ou seja, como é que nós pomos o tecido empresarial, como é que nós jogamos com os centros de investigação, como é que nós pomos as universidades, toda a gente a falar a mesma linguagem, numa perspectiva ou num desejo conjunto de criação de valor. Portanto, este ponto eu acho que é muito importante e tem sido conseguido, é um processo. Acho que é preciso envolver ainda mais as empresas, é preciso envolver as empresas, se calhar um bocadinho mais a montante, não só na execução, em tentar promover a investigação e desenvolvimento dentro das empresas, mas considerar também as empresas na definição temática, nas prioridades temáticas de investigação e desenvolvimento, para dar um bocadinho mais de corpo a esta necessidade, que é amplamente reconhecida por todos, que é uma economia que crie mais valor acrescentado. Muito obrigado. Já olhámos um bocadinho para os fatores de sucesso, já olhámos para o sistema, agora voltar aqui o foco um bocadinho mais para dentro. E já ouvimos também na sessão anterior aqui falar um bocadinho das dificuldades, às vezes, de em consórcio se conseguir captar também o financiamento. E, portanto, a minha pergunta é exatamente nessa direção. Trabalhar em colaboração, portanto, preparar propostas com consórcios acarreta desafios. Desafios ao nível da gestão, principalmente de interesses múltiplos, timings, vontades. Como é que é lidar com isto? E isso, de certa forma, já encontraram também aqui algumas ferramentas que ajudem a lidar com esta situação para maximizar a probabilidade de sucesso das vossas propostas. Pedi, se calhar, ao André que iniciasse a discussão. Obrigado. Nós olhamos para estes processos como um processo normal de desenvolvimento ou de colaboração com empresas. E a questão de financiamento público nem é a primeira questão. Começamos a trabalhar com os nossos associados, mas não só, a identificar os problemas na empresa ou então os desafios ou então as oportunidades que estão lá no mercado e que a empresa queira explorar. E a partir daí, em colaboração com esta empresa ou com várias empresas, então definimos se o caminho é através de um projeto interno, se o caminho é através de prestação de serviços, que é um processo muito mais curto, não é? Mas não pode ser tão profundo como um processo de um projeto de investigação e desenvolvimento cofinanciado. Então, se a decisão é ir através de um projeto profundo e com a necessidade de financiamento, aí fazemos esta candidatura. E nesta fase todos os parceiros do consórcio estão completamente alinhados. Também pegando na questão da propriedade industrial, nós definimos em cada consórcio
Existe um contrato de consórcio, definimos muito bem quais são as regras relativamente à prior art, portanto, conhecimento já existente, anterior, e os desenvolvimentos que vão ser gerados no âmbito do projeto. Como disse, aquele grupo de negócios e gestão é mesmo muito importante, porque temos técnicos especializados na gestão financeira e também na parte legal de gestão de projetos de consórcios, e depois a parte técnica é assegurada, obviamente, pelos responsáveis dos grupos científicos. Obrigado. Joana, se puder. Eu acho que é exatamente isso que foi dito, que acho que quando há consórcios muito grandes é necessário o levantamento de todo o conhecimento prévio que já é feito, e depois a definição também da propriedade intelectual e como é que vai ser a partilha depois. No nosso caso, nós ganhamos recentemente um projeto mobilizador, o Move to Low Sea, e esse projeto envolve 21 pessoas no consórcio, 17 dos quais são nossos associados. E isto mostra aqui também a importância do Colab na criação destas dinâmicas, na partilha de conhecimento entre as entidades empresariais e não empresariais. Muitas destas entidades já estavam habituadas a este género de programas, que já pertenciam, já eram líderes, quer na indústria química ou mesmo no desenvolvimento de tecnologia e inovação, mas muitas delas ainda não tinham esta dinâmica, e acho que os Colabs são importantes também na criação destas dinâmicas e na movimentação de todas as entidades. E eu acho que importante na gestão do consórcio é, sem dúvida, a comunicação, o planeamento, haver um planeamento e uma comunicação. Nós fazemos, uma vez que o projeto é muito ambicioso, fazemos reuniões semanalmente, verificamos se os milestones, os deliverables, os entregáveis estão constantemente a ser ou não assegurados, se há falhas ou não no que foi inicialmente previsto. Mas essencialmente é importante esta comunicação interna, que haja confiança entre todos os parceiros e que a gestão seja consensual, principalmente consensual, e não haja uma gestão hierárquica, mas uma gestão consensual, até porque afinal estamos todos para o objetivo final de todos é o mesmo, que haja sucesso no projeto, que todos os working packages sejam concluídos. Por isso, acho que é importante mesmo a confiança, o planeamento em todo o consórcio. Muito obrigado. Estamos mesmo em cima da hora, portanto, lançava-vos o desafio, se calhar começando nessa ponta e acabando nesta, numa frase, um conselho. Para o sucesso das candidaturas, acho que é importante o planeamento estratégico, que seja focado e implementado em toda a organização. É fundamental para o sucesso das organizações. Obrigado. Eu dizia determinação e resiliência, determinação naquilo que queremos fazer e a resiliência após algumas faltas de sucesso, não é? Falhas de sucesso que também acontecem e que temos que continuar com o nosso caminho. Obrigado. Bem, eu não me sinto a pessoa mais qualificada para dar conselhos, mas ainda assim diria que numa proposta competitiva é absolutamente fundamental definir com clareza a linha condutora da proposta, o racional da proposta, aquilo que nós pretendemos, que objetivos queremos. Isto quando está bem pensado, isto tem uma relação indireta com a primeira pergunta. Isto quando está bem pensado, eu acho que até se consegue descrever em meia dúzia de linhas, não é preciso grande... Portanto, o que eu diria é, quando se começa a elaborar a proposta, o racional, a linha condutora, tem que estar muito bem percebida e muito bem definida. Portanto, diria, antes deste processo terminar, eu acho que não faz muito sentido começar-se a escrever uma proposta. Muito obrigado. Bem, obrigado aos quatro. O último painel é sempre aquele que é mais pressionado para terminar. Obrigada a todos. Queria dizer que estes foram só alguns dos exemplos. Nós, hoje em dia, temos 35 laboratórios colaborativos reconhecidos.
cerca de 500 empregos qualificados e científicos gerados e, portanto, atrás destes rostos estão muitos outros que trabalham nestas 3 dimensões. Ficaram aqui vários desafios. A Agência Nacional de Inovação vai procurar responder às necessidades e aos desafios que nos foram lançados, propriedade intelectual, a captação de financiamento competitivo e trabalhar áreas temáticas como a inteligência artificial de uma forma transversal à aplicação em vários setores, será seguramente uma das nossas missões a curto prazo. Boa tarde a todos e obrigada pela vossa presença.